E aí, fica sempre a dúvida, o modelo será esse que vai ser executado? Eu acho que os modelos que vêm sendo executados é cada crise política que os governos vivem, né? E aí vamos só relembrar. Relembrar é viver. O BRB é decidido a sua privatização, a sua, digamos, incorporação ao Banco do Brasil, que não é uma privatização, depois de um escândalo político que foi lá do Constantino, de um cheque, comprou boi, não sei o quê, que pagou, bebê. Então o cara resolveu, bom, já que vou jogar fora o sofá, tá certo? E aí, vamos vender o BRB para o Banco do Brasil, a folha de pagamento, vamos fazer dinheiro com isso, tá certo? O Banco do Estado do Piauí é uma crise que vem desde a década de 80. A nossa Caixa, depois que o governador Serra colocou uma folha de pagamento de 1 bilhão, descapitalizou a Caixa, levou 70% dos depósitos judiciais, tá certo? Para o Estado, dizendo que é obrigação dele. Aí sobrou um banco com dificuldades de operação concreta, que aí ele falou assim, agora eu tenho um bom negócio. Vou passar para frente e fico livre do problema. E aí só tem um banco que faz a compra desse banco. É o Banco do Brasil. Porque o que está sendo negociado, com certeza, não é o valor do banco. É o valor político do banco. Os outros bancos protestaram, chiaram, mas ficaram quietos, porque eles não têm condições de enfrentar o debate pagando o valor político desse banco. Eles querem pagar o valor do banco. Vai lá e avalia quanto é, mas isso não vai chegar nos valores que o Serra quer colocar, tal, e que aí tem que ser uma negociação política muito mais ampla, que envolve o orçamento público, essas coisas todas, né? Agora, continuando nisso, qual que é o próximo que vai entrar? Com certeza, depois que superar a crise política do Rio Grande do Sul, tá certo? Que aí ainda está lá com uma grande dificuldade, o Banrisul vai vir para essa lista, tá certo? Porque o Banrisul foi acusado disso, acusado daquilo, foi... Aí eu acredito que a governadora vai fazer o mesmo. Não, vamos ficar livre do problema? Chama o Banco do Brasil, incorpora isso e toca a vida. Tá certo? Eu estou colocando isso porque eu acho que na sequência vem agora é o Banrisul. Porque depois vai ter 3 bancos que vai sobrar. Vai sobrar o Baneste, o Banese e o Banpará. Coincidentemente, desses, 2 são gerenciados para o governo do PT, que todo mundo sabe a resistência que é, tá certo? Para fazer esses modelos com o governo do PT. Que sempre tem, principalmente o Banpará, que a governadora é bancária, tá certo? E o Banese, que tem lá que é um banco pequeno e que o governador tem defendido ele com unhas e dentes. Até quando não se sabe, mas está defendendo, né? Tem lá uma diretoria que faz o debate, que tenta projetar o banco, fazer o crescimento, defende o papel público de um banco, mas né, até o dia que vai ser a gente não sabe. Agora, então isso vai colocando para a gente o seguinte, que nós vamos ter um modelo onde vai ter um grande banco público, que é o Banco do Brasil. E, junto com esse grande banco público, acompanhando, inclusive com concorrência de funções, a Caixa Econômica Federal, né? O Banco do Brasil financia habitação, a Caixa também, a Caixa financia exportação, o banco também, quer dizer, vai fazendo uma confusão nos papéis. E aí, na minha avaliação, isso vai ao futuro trazer alguns tipos de modificação, né, que eu não sei qual que seria. Agora, no meio disso tudo, a experiência que nós temos, tá certo? Que nós conseguimos desenvolver do ponto de vista da garantia dos direitos dos trabalhadores, da garantia dos direitos sociais, da cidadania, etc., foi toda a pressão que nós sempre fizemos para que não se feche as agências. Primeiro, não se faça o projeto. Mantenha esses bancos. Segundo, uma vez que foi privatizado, liquidado, incorporado, mantenha-se as agências. Não se feche as agências. Fizemos isso por força política, judicial, fizemos de todos os jeitos. E segundo, que é a garantia da continuidade do acesso do crédito da comunidade, tá certo? E dos trabalhadores, para que não sejam prejudicados com a política que vem sendo feita por interesses que não são os interesses daquela localidade, né? E, por último, que é o principal fator que nos coloca sempre em mobilização, que é o direito dos trabalhadores. E aí a melhor forma de resolver, que é a grande polêmica. Negocia, não negocia, e os exemplos que nós tivemos, todos esses anos, desde os anos 90 até agora, foi aonde se conseguiu negociar, foi aonde se conseguiu manter por mais tempo. Não é que se garantiu por todo o tempo. Conseguiu se manter por mais tempo, né?
É com a negociação, colocando regras, tal, etc., para que se pudesse, para que as transformações culturais e funcionais e de governança corporativa pudessem ser implementadas, tá certo? Sem causar tanto danos e tantos traumas aos direitos dos trabalhadores. Né? Então esse foi o exemplo que particularmente nós participamos com bastante intensidade, foi na incorporação do Banespa pelo Santander. Agora tinha um problema. O Banespa era a força hegemônica dentro de um banco pequeno. O Santander era um banco pequeno que incorporou um grande banco. Então tinha a força hegemônica. Essa mesma situação vai ser difícil colocar em relação ao Banco do Brasil, por exemplo, a nossa Caixa. Por quê? A força hegemônica do Banco do Brasil é os trabalhadores, o conjunto deles do Banco do Brasil. E a nossa Caixa vai entrar como força minoritária. E aí perde muito da sua força. Portanto, todo esse processo de mobilização com os trabalhadores, tal, etc., tem que ser feito antes da entrada. Porque se for depois que entrou, dilui. E aí vai ser, como diz assim, meia dúzia, quantos mil trabalhadores comparado com o Banco do Brasil? São 70 mil vezes 10 mil, 15 mil. É muito pouco. E concentrado em um determinado estado. Então, temos que ter essa preocupação também do que é a força hegemônica, né, e do que é a força minoritária. E saber colocar isso no seu devido peso. Porque senão, também depois você não consegue resolver nenhum problema. Agora, nunca podemos perder de vista que o ideal, o melhor, é que nós deveríamos ter, tá certo? Um sistema de bancos públicos descentralizados, tá certo? Com capacidade de entendimento das regionalidades. Porque é muito diferente o Brasil. Do interior do Rio Grande ao Pará, tem uma diferença muito grande de função de tudo. Né? De forma de organização social, econômica, isso, aquilo, outro. E quando se dá para um grande conglomerado, ele tende a tratar pelas médias. Ele não vai se preocupar com detalhe, não. Ele vai na média. Falou, na média está dando certo. Né? Então, acho que isso, sem dúvida, vai ser uma perda para a sociedade quando deixa de existir esses bancos. Agora, também é importante relembrar que eram bancos que não havia qualquer tipo de controle sobre eles. Né? Porque os governos estaduais, o Banco Central não controla, o governo estadual muito menos. Enfim, dava margem a todo tipo de dúvida e escândalos que a gente acostumou, né? E muitas vezes fazíamos o debate até no sentido de ajudar a resolver os grandes conflitos colocados.